Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, 2 Pedro 1, 20. Devemos ter muito cuidado ao acreditar que uma única pessoa recebeu uma revelação exclusiva, nunca dada a ninguém pelo Criador, pois todas as profecias ditas nas Santas Escrituras foram dadas a todos os profetas e precisam concordar entre si. Quando um profeta revela algo, outro vem e complementa a respeito do mesmo assunto. Por isso, precisamos ficar atentos antes de acreditar em falsos profetas, onde dizem ter recebido revelações do Criador e se colocam na mesma importância que os profetas bíblicos, onde infelizmente estão completamente fora do contexto bíblico. Poderia citar neste vídeo inúmeras profecias, além das falsas doutrinas sem fundamento bíblico que eles criaram. Mas vamos observar hoje apenas algumas que pesquisei a respeito dos escritores Charles Russell, do Testemunho de Jeová, Joseph Smith, dos Mormons, e Ellen White, da Adventistas do Sétimo Dia. Começaremos por Charles Russell, da Testemunho de Jeová. Charles Russell, fundador do movimento, profetizou que a Batalha do Armagedon seria em 1914. Profetizou que até 1914 viria um tempo de tribulação tal qual nunca houve desde que há nação, onde seria estabelecido o reino de Deus. Também profetizou que os judeus seriam restaurados, os reinos gentios seriam quebrados em pedaços como um vaso de oleiro, e que os reinos deste mundo se tornariam os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo. O ano de 1914 veio e foi, e nada aconteceu. Depois ele mesmo refez o cálculo e estabeleceu o ano de 1915, mas a frustração foi a mesma. Russell dizia em suas publicações que se tratava da data estabelecida por Jeová. Colocava-se como um profeta com a mesma autoridade dos profetas da Bíblia e dos apóstolos, e nada, absolutamente nada, se cumpriu. Ele morreu em 1916. Essa profecia se encontra no livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, traduzido para 30 línguas, com tiragem de 3,5 milhões de exemplares. Este mesmo livro ensinava que os jovens não deveriam se casar, que esperassem para se casar só depois do Armagedon. No seu outro livro, intitulado Salvação, publicado em 1939, proibiu o casamento e os casais de gerarem filhos, pois havia a profecia de que o Armagedon seria naqueles dias. Rutherford e Frederick Franz inventaram todas as falsas profecias e criaram essas falsas expectativas entre as testemunhas de Jeová. Escreveram muitos livros e muitos artigos foram publicados na revista Sentinela e outras publicações sobre a data e sobre o evento. Marcaram o Armagedon para 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 41, 1975. Eles foram os únicos responsáveis pelo desapontamento, tristeza e ruína de inúmeras testemunhas de Jeová que confiaram na organização e nos seus profetas. Agora falaremos a respeito de 12 profecias não cumpridas por Ellen Golden White, dos Adventistas do Sétimo Dia. Primeira, Ellen White predisse que a Inglaterra declararia guerra contra os Estados Unidos. Sua profecia com relação à Inglaterra era a respeito da Guerra Civil Americana, mas não se cumpriu. Está escrito no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259. Ellen White também predisse que Jerusalém jamais seria reconstruída. A cidade de Jerusalém foi reconstruída e Israel voltou a existir como país. Está em Primeiros Escritos, página 75. Ela também disse, baseando-se equivocadamente em outros autores, que a Turquia deixaria de existir. A Turquia continua a existir e atualmente não parece haver possibilidades de que venha deixar de ser um país tão cedo. Está escrito na Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, volume 11, páginas 51 e 52. Ellen White profetizou também que alguns que estavam vivos em 1856 estariam vivos por ocasião do retorno de Cristo. Está no Testemunho de Jesus, página 108. Ela se referia a pessoas que estavam presentes em uma reunião da Igreja Adventista, e por já haverem morrido todos, essa profecia, infelizmente, também não se cumpriu. 5. Ellen White afirmou em 1850 que Cristo retornaria em poucos meses. Está no livro Primeiros Escritos 58, 64 e 67. Esta profecia, é claro, também não se cumpriu. Ela afirmou que a Guerra Civil Americana era um sinal de que Cristo iria logo voltar. A Guerra Civil Americana terminou em 1865 e, é claro, o Messias não voltou. Está no Testemunhos para a Igreja,
páginas 260. Ellen White profetizou que Cristo voltaria antes da escravidão ser abolida. Isso também não aconteceu. Está escrito em Primeiros Escritos, página 35. 8. Ellen White profetizou que a escravidão seria estabelecida nos estados do sul dos Estados Unidos. O contexto da sua declaração era também por ocasião da Guerra Civil Americana e essa profecia não se cumpriu. Talvez possa se cumprir no futuro, quem sabe. Isso está no livro Segundo Manuscritos, página 300. Ellen White profetizou que a terra será logo despovoada se Jesus demorasse a voltar. Isso está escrito nos Testemunhos, página 94. A despeito de tantas guerras, fomes e epidemias, o que vemos é que a terra está cada vez mais povoada à medida que o tempo passa. Ela também predisse que os senhores dos escravos dos seus dias experimentariam as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. Todos os senhores dos escravos do seu tempo já estão mortos. Primeiros Escritos, página 276. Ellen White também profetizou que estaria viva quando Jesus regressasse. Isso está no livro Primeiros Escritos, página 15 a 16. Embora tenha predito a destruição de São Francisco, ela não fez nenhuma menção do terremoto e incêndio como possíveis causas. Na mesma profecia, ela incluiu a cidade de Oakland, que praticamente não foi atingida. Mais tarde, ela escreveu sobre Oakland. São Francisco foi visitada com duros juízos, mas Oakland foi misericordiosamente preservada. Isso está em Manuscritos 25, página 296. Agora falaremos a respeito das supostas profecias de Joseph Smith, do mormonismo. Primeiro, pois eis que os estados do sul se dividirão contra os estados do norte e aqueles pedirão auxílio a outras nações, mesmo a Grã-Bretanha, como é chamada, e pedirão auxílio de outras nações a fim de se defenderem contra outras nações e então as guerras se esparramarão sobre todas as nações. Isso está escrito em Doutrina e Convênios, seção 87, 1 e 3, edição de 1950, página 87. Bem sabemos que não houve interferência da Inglaterra ou da Grã-Bretanha na Guerra Civil Americana, nem envolvimento de outras nações. 2. Certamente Sião é a cidade do nosso Deus, e certamente Sião não poderá cair, nem ser removida do seu lugar, pois Deus ali está e a mão do Senhor ali está, e pela força do seu poder ele jurou que seria salvação e sua torre alta. Portanto, na verdade, assim diz o Senhor, que Sião regozije, pois isto é Sião. Está escrito no livro Puro de Coração, Doutrina e Convênios, seção 97, 18 e 21, edição também de 1950. Infelizmente, Joseph Smith estava em Kirtland quando esta profecia foi feita e ele não tinha conhecimento de que Sião havia sido removida 2 semanas antes da assim chamada revelação. 3. O presidente Smith então afirmou que era a vontade de Deus que os que foram a Sião resolvidos a dar suas vidas, se necessário, seriam ordenados ao ministério e sairiam para podar a vinha pela última vez, pois a vinda do Senhor estava perto e que o cenário seria desfeito em 56 anos. História da Igreja, volume 2, edição 1978, página 182. Basta somar 56 anos a 1835, data da revelação, e chegará ao ano de 1891, data final para a vinda do Messias, o que não ocorreu. 4. Joseph Smith Jr. não morreu como mártir, como afirmam os mormons. É dito que ele declarou alguns dias antes de sua morte que eu vou como cordeiro para o matadouro. Compare com Isaías 53:7, que mártires morrem sem resistência, como Estevão em Atos 7:59 e 60. Mas Joseph Smith Jr., porém, morreu num tiroteio matando 2 pessoas antes de morrer. D.C., volume 7, páginas 100 a 103. Pelo ano de 1844, Joseph Smith concorreu para a presidência dos Estados Unidos quando alguns mormons apóstatas levantaram opinião pública contra ele, causando grandes tumultos. Por essa causa, Joseph foi preso e depois liberto por mormons na Câmara Municipal. Mais tarde, ele foi preso novamente e desta vez por traição. Ele foi então levado à prisão em Illinois, onde no dia 27 de junho de 1844, uma multidão furiosa arrebentou as portas da prisão e matou o profeta com seu irmão Hillel. Está escrito no Ibden, volume 6, página 453-474.
Diante de tudo isso, a idoneidade espiritual dessas organizações ficou arranhada, além de provar que o Criador não está com eles, que não passam de organizações instituídas por homens, mais especificamente pelos Cavaleiros Templários. Faça uma pesquisa depois a respeito disso. Uma coisa que eles têm em comum é que se consideram a única religião verdadeira do planeta, arrogando para si a mesma autoridade dos profetas e dos apóstolos dos tempos bíblicos, além de disparar sua metralhadora giratória contra todas as outras religiões. A Bíblia diz que falso profeta é aquele que prediz algo em nome do Criador, sem que tal palavra se cumpra. Isso é mais grave do que você imagina. Quando tal profeta falar em nome do Criador e tal palavra não se cumprir, sem suceder assim, essa é a palavra que o Criador não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor nele. Deuteronômio 18, 22. Aconselho a você que busque o caminho antigo da fé hebraica, aquele seguido e pregado pelos profetas e apóstolos na época do Messias. Tenha uma comunhão em casa com sua família, ore, louve, jejue. Faça seus cultos diários mantendo a chama acesa do Espírito do Eterno em você. Não seja levado por falsos ensinamentos que trazem fardos desnecessários e angústia que destrói a alma. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 João 2,7. Seguir os mandamentos do Criador e firmar a fé no Messias é o único e verdadeiro caminho. Nada de ensinamentos criados por falsos profetas tu deves seguir. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.